o início da cultura hip hop aqui na Zona da Mata, antes a gente não viu relato nenhum. Começou em 1990 com eu e um brother chamado Van. Eu e ele, a gente começou a treinar. A gente treinava aqui no Alto do Cruzeiro, onde nossa família mora ainda, né? Alguns ainda moram lá. E a gente começou a treinar, como a minha família, meus tios e minhas tias, estava tudo construindo as casas deles, a gente treinava, quando fazia o piso a gente ficava treinando. Aí a gente treinava coreografia, eu treinava um passo, mostrava a ele, ele treinava outro, me mostrava e a gente treinava junto. E aí a gente começou a desenvolver, aí a gente ia para a discoteca. Quando a gente chegava na discoteca, a gente começava a dançar. E a gente via que aquilo chamava atenção, que a gente treinava muito para fazer. E a gente resolveu também fazer uma roda de break na Praça Pedro Coutinho, para mostrar à população de Paudalho assim, o que era que a gente estava fazendo. Mas nem a gente mesmo não sabia o que era. E o que aconteceu? Eu acho que na segunda, terceira vez que a gente foi abrir essa roda, alguém ligou para a polícia porque achava que a gente estava fazendo alguma coisa de errado, sei lá, de maloqueiragem, alguma coisa assim. A polícia chegou, interviu, acabou com a roda, botou a gente para casa e tal, um monte de coisa aconteceu. Alguns dos componentes do grupo, eles ficaram assim, com medo, né? Com medo de ir de novo, porque achavam que estava fazendo alguma coisa errada, aí ficaram com medo. As pessoas daqui da cidade de Paudalho, quando via a gente, ficava com medo também, pensava que a gente era uma gangue, alguma coisa assim, porque ninguém não entendia, né? Nem a gente mesmo não conhecia também o que era o que a gente estava fazendo, mas a gente sabia que era uma arte, que era uma cultura, que era uma dança, não tinha nada, não estava mexendo com ninguém, não estava fazendo nada de errado. Aí depois a gente conheceu uns moleques lá de Xande Pinheiro, que gostava muito assim de músicas agitadas. Aí a gente fez, e aí, quer entrar no grupo não? A gente viu que ele era legal, aí a gente começou a colocar eles no grupo, tipo Arthur, Poloco, né? Arnaldo, Tony, o irmão de Poloco, Dido Brau, né? Esses quatro lá de Xande Pinheiro. Teve o privilégio de conhecer o pessoal, Van Duarte, Vando, Melo e o Cacau, né? E começou a treinar lá com o pessoal e ele, como tinha mais facilidade de aprender os movimentos, ele, quando a gente morava na parte do interior da cidade, na parte mais rural, numa granja, ele começou a passar, né? Começou a passar pra gente, meu irmão também, um b-boy Tony, que é geralmente chama Tony na cultura. Ele começou primeiro do que eu, primeiro foi o Arthur, segundo o meu irmão, e depois eu sucessivamente comecei a treinar com os meninos. Lá na igreja a gente morava, tinha um partezinho num terraço, e a gente ensaiava lá. E depois de um tempo a gente começou a frequentar na rua o treino do pessoal, conhecer mais o pessoal, que a gente era um pouco distante dos meninos que treinavam aqui na rua, o Vando, o Melo e o Cacau e o Van. Só tinha mais acesso a Arthur, porque ele conhecia mais o pessoal. E a gente saiu, assim, a gente não procurava muito, mas o pessoal via a gente e aí ficava interessado e tal, a gente achava que era legal, a gente colocava no grupo. E o grupo foi crescendo, crescendo. Aí a gente colocou o nome no grupo, aí no ano de 92, a gente abriu uma roda aqui em Paudalho, na Praça Pedro Coutinho. Aí foi bem legal, uma energia bem massa. Aí, nesse mesmo ano, eu acho, em 91, 92, assim, entre esses 2 anos, veio um cara de São Lourenço, né, aqui para Paudalho, não só ele, como ele e o grupo dele, numa equipe de som. Tinha uma equipe de som que ficava andando aí o Nordeste, o Pernambuco, e ia nas cidades. E veio essa equipe de som aqui por Lenhadores. American Som, que levava a gente para os clubes, para a gente fazer apresentações. Essas apresentações que a gente fazia era muito importante para a gente, entendeu? Levava para várias cidades diferentes, né? E aqui a gente veio para a área de Paudalho, a área de Carpina, né? Que a gente fez também apresentações da gente que a gente fez aqui, entendeu? Foi o Lenhadores que a gente veio, entendeu? Que, inclusive, né? Conhecemos aqui Vandu, né? E o pessoal também que era colega deles. Aí eles se interessou também, né? Ver o movimento, né, da cultura hip hop, né?
que faz parte, que é um dos elementos, que é o breaker. Aí nessas questões a gente ficou se ajuntando, né? A gente foi fazendo amizade, e a rapaziada foi bem legal. Aí essas frequências que a gente fazia de apresentação foi muito importante pra gente. Era um grupo, esse grupo era de São Lourenço, com o nome T-Funk Rap Boys, né, que a gente passou a conhecer. E o nome desse cara era Carlinho. E a gente começou a ver eles dançando e tal. Daqui a pouco, esse Carlinho começou a girar, velho, com um sapato branco, rodando no chão. E a gente foi pra perto. O que é isso que esse cara tá fazendo, velho? Em 1991, 92, a gente achou interessante. Como é que o cara consegue fazer isso aí? Aí a gente achou interessante e começou a dançar lá, tal, começou a chegar perto dele. Aí depois a gente teve uma oportunidade assim, quando as músicas ficou mais, maneirou mais, né? A gente começou a puxar conversa com ele, né? Não, isso aqui é a dança do break e a gente treina em São Lourenço da Mata, lá no Centro Social Urbano. Se vocês quiserem ir, aí convidou a gente para ir. Aí pronto, aí foi eu e esse Ivan, né? Que a gente os dois treinava muito, a gente os dois foi para lá. Aí quando chegou lá, achei muito interessante, que ele ensinava já outras pessoas lá, no Centro Social Urbano, né? E aí eu fiquei frequentando direto, velho. Sempre frequentava lá. Eu comecei a treinar o moinho. Comecei a treinar para pegar esse movimento aí, ó. Aí eu fui o primeiro cara a pegar esse movimento aqui na Zona da Mata, né? Aqui em Paudalho também. Eu fui o primeiro a fazer o giro do moinho. E daí eu comecei a passar por meninos. Aí os meninos começaram a pegar, rapidinho também os meninos começaram a pegar o moinho e outros movimentos também. Nessa época, né, que a Funk Rap Boy, né, tava naquele auge, cada um se separou, outro se casou e tal, pronto. Aí foi aí que eu fiquei só, nesse momento. Que eu pensei, disse, pronto, vou falar com o pessoal de Paudalho. Eu conheci a rapaziada lá, né, que foi no sábado que eu vim pra cá e de repente aí teve aquela combinação. Nessa época não tinha nem celular, isso aí era conversa falando de boca a boca e tal, pronto. Aí me convidaram pra vir pra Paudalho. Aí eu disse, beleza, eu vou. Aí, os treinos aqui, cara, é na terça-feira, quando é na terça-feira, é na quinta-feira. Beleza, você dá pra vir? Eu disse, vou. Aí foi bem representado essas atividades. Aí eu vim participando com a rapaziada, né, daqui de Paudalho, né, Vandu mesmo, que ele foi um dos integrantes, ele tinha um som daquele grandão, aí fazia muita zoada. Aí tinha um clube lá em cima, né, que a gente participou muito nesse clube, que esse clube aí lá fica perto do Cruzeiro, no Mussu, né? É o clube do Mussu, que sempre a gente fazia as atividades lá. Em 1996, a gente começou a ir para Recife. E lá a gente viu que tinha um grupo lá. E a gente viu que abriram uma roda de break ali no Mercado das Flores. Lá onde é o camelódromo, não sei se naquele tempo era camelódromo já. Nesse tempo, a cultura hip hop lá no Recife estava começando a bombar. Assim, o Chico Sainz, do Nação Zumbi, ele era b-boy, de vez em quando ele frequentava as rodas lá. O Taubaté, né, DJ da JCFM, ele dançava pop, dançava rock, frequentava lá, que a partir do momento que eu fiquei indo para lá, eu e algumas pessoas do meu grupo, a gente começou a conhecer também quem ia, quem não ia, como era que funcionava. E daí a gente pegou algumas informações que a gente não sabia, mas aí era muito tido como funk, né? Ó o funkista, aí depois veio ó o funkeiro, né? O pessoal não sabia direito o que era. E a gente começou a identificar que era o hip hop. Em 96, a gente começou a identificar que a gente estava fazendo hip hop. Só não conhecia os nomes, como era, ainda tinha muita coisa para a gente saber ainda. E o pessoal lá no Recife também não sabia, não tinha muita informação. Mas a gente foi buscando. E a gente montou um grupo, eu acho que foi Break Brothers, não, United of Rap Boys, né? Naquele tempo a gente não sabia muito, aí a gente colocou esse nome assim, United of Rap Boys. E a gente começou a fazer apresentações em escolas, na rua, dançando, e aí a gente começou a ficar conhecido e tal. Aí a gente mudou o nome do grupo para Break Brothers. Aí a gente começou a ir para Recife, começou a batalhar lá e era o nome de batalha lá era esse, é Break Brothers, o nome do grupo da gente. Aí a Break Brother Paudalho, né, com os componentes que o seto era 10, mas só que ia participar lá para a cidade ia 6, 5, né?
Aí a gente fazia diferença, né? Participando em várias rodas, né, que tinha lá, né? Aí era aquela disputa de break, né? Quem fazia o melhor levava, né? Aí tinha aquelas coisas. Aí passava a semana todo dia treinando, né? Que a gente não ia toda semana porque era gasto que tinha, né? Aí a gente ia nada mais nada menos assim. Quando era de 15 dias, era uma vez por mês. Aí foi aí tendo a credibilidade, né, da Break Brother, né? Teve uma hora que teve uma divisão entre a gente, né? Teve uma divisão. Então, a pessoa que eu comecei com ela formou um grupo, né? Botou o nome do grupo, Faces do Break, e eu fiz outro grupo, eu junto com o meu pessoal, a gente colocou MCH2P, Movimento Cultural Hip Hop de Paudalho. Aí ficou 2 grupos na cidade, né? Foi bom que fomentou mais o hip hop, o pessoal conheceu mais, tava muita atividade, muitas coisas acontecendo. Eu vi os meninos dançar na rua, que era uma roda de break. Quando eu vi, eu me apaixonei pelaquela dança. E eu falava para minha irmã que queria aprender aquela dança. Só que muita gente falava, que dali é um maloqueiro, que dali não está dançando nada. Mas eu me apaixonei através daquilo ali, daquela dança. E eu comecei a dançar e o pessoal pensava que eu já fazia parte do grupo há muito tempo. Aí dali adiante, aí eu comecei a me apaixonar pela dança, né? Dancei ali, mas ainda não fazia break, eu ainda não era Big Girl, eu não estava formada como uma Big Girl. Que eu parei assim e disse, eu quero aprender o break, né? Eu quero me formar uma Big Girl. Aí dali por diante eu chamei Anne, que é a prima de Van Duarte, aí dali a gente começou. Eu e Nanda, a gente se identificava muito, gostava muito de dança. Daí então surgiu a curiosidade, né? A gente sempre assistindo DVD, daí surgiu a curiosidade e a vontade de a gente treinar. Em meados de 2003, tá? Eu e ela, a gente começou a dançar. Assim, no início a gente sofreu muito, foi difícil, bastante difícil, pelo menos pra mim foi difícil, né? Que assim, não tinha um apoio da família, aquele negócio todo. E, querendo ou não, a gente sofreu um pouco de preconceito no início por ser mulher, né? Assim, todo mundo olhava assim, onde na cultura não tinha muito b-boys, né? E assim, só eu e ela de mulher, são nós duas que meteu a cara e foi. E assim, mas foi muito prazeroso, porque assim, querendo ou não, a gente ficou na história, assim, a primeira brigada Paudalho. Dali a gente começou a aprender, eu e Anne, começou a aprender. A gente aprendeu o que eu queria aprender, era o moinho, que era eu e ela, aprendeu junto, bateu todas as duas junto. E foi aqui no teatro, que a gente treinava muito, a gente aprendeu. E dali por diante, a gente foi se apresentar. Em 2004, né, que era o primeiro Dalion, a gente se apresentou. E foi uma repercussão. O pessoal falava, meu Deus, eu quero ver as meninas dançando. Que legal, mulher dançar. Ali a gente chamou, abriu, né, para outras mulheres virem, né, entrar. Aí dali por diante eu continuei no break. Eu fiz oficina de dança. Eu trabalhei como professora de dança também em Carpina, em Vicência. Eu trabalhei a dança também lá. Deixei muitos b-boy também, Miguel, né? Lá treinando. As crianças, comecei com as crianças, né? Criança tudo pequenininha, mas eles eram muito... Aprendia rápido, era muito rápido. Foi muito mágico aquilo ali. Eu nunca mais vou esquecer aquilo ali. Foi muito mágico. Até a parte que a gente, eu, Vando, Van, Melo e os outros demais, tirou um pouco do foco em relação à cultura para dar início a eventos. Né? Vamos fazer uma roda de break aqui em Paudalho. Uma rodazinha, entendeu? Se a gente, foi aí onde iniciou o Dalion Hip Hop, lá no Beira Rio. A primeira cena é um caixa amplificado, o pessoal convidar os amigos, né? O pessoal do Recife, a Rock Boys, o grupo de Genils. Tinha um grupo que na realidade não é a Master Move. E aí a gente montou o primeiro Dalion Hip Hop, lá atrás. Tinha um b-boy, né, que é do grupo da gente, ele trouxe o nome Dalion, do nome Paudalho, e acrescentou hip hop. E a gente achou interessante demais, velho. Dalion Hip Hop. Então, a ideia que eu levei, eu já desisti da minha ideia. Os outros também. Aí todo mundo achou massa esse nome, que foi Melo que deu esse nome aí, Dalion Hip Hop, e a gente batizou. E agora, para fazer o evento? O idealizador, eu e Poloco, a gente chamou a galera para a gente fazer um evento. A gente se juntou, se organizou e conseguiu fazer esse evento. Ele foi feito aqui no Beira Rio, né?
foi quando a gente falou tudo o que era o hip hop. Encheu de gente, muita gente mesmo. Encheu muita gente que a gente ficou até tanta gente, velho. Aí a gente começou a informar o que era o hip hop, como surgiu, o que a gente passou, as dificuldades, tudinho. O pessoal abraçou demais, todo mundo bateu palma, foi muito massa, velho. Ver o pessoal do Recife, DJ Beto, ele tocou pra gente, ele disse que tocava, não precisava nem de pagar pra ele. Ele disse, não, eu vou, não precisa nem de pagar, velho. Eu vou só pela ideia que vocês estão querendo fazer e tal. Aí assim, a gente conseguiu várias ajudas de várias pessoas, né, da cultura. E aqui também a gente teve um apoio assim, né, do espaço, se não tiver enganado, o som. O Dário Hip Hop surgiu na necessidade de mostrar à população e à sociedade paudanense que hip hop não é coisa de marginal, e sim é arte e cultura. Vamos começar com uma das artes da cultura hip hop, que é o elemento rap. Eu quero chamar aqui uma banda que é da casa, do Alto e Arreca. Som. Esse cara aqui é Pedro, é do Alto dos Dois Irmãos. Ele faz já um trabalho social lá no Alto, com as molecadas lá. E aí ele vai mandar o som dele, velho. E aí, Paudalho? Ainda não senti direito a energia de vocês. E aí, Paudalho? Beleza? Vamos que vamos. Olha, o bicho vai pegar. Corte a reta. Joga a mão na sua cabeça. E te manda na reta. E vou gritar reta. E vejo pra comandante não vai. Desce, olha só redor. E todo mundo rola cada vez de campeão. Só não enxerga quem não quer. Vou te tirar proveito. A rodada é essa desse sistema nojento. Então a gente mexeu um pouco com a sociedade e mostrou para a sociedade que não era brincadeira. Entendeu? A gente tinha um trabalho sério, entendeu? Um trabalho, tanto questão de cultura como a parte social. Entendeu? Então com a parte social foi muito importante para a gente esse Dário Hip Hop, o primeiro, o segundo, o terceiro e a quarta edição do Dário Hip Hop, que ele teve cada ano ele foi crescendo gradualmente, entendeu? E abriu outras portas. Devido ao trabalho que a gente tem sério, o pessoal começou a nos chamar para fazer palestra em escola, dançar em escola, fazer atividades em escolas, entendeu? Lidar com jovem. E isso pra gente foi muito importante, né? Pela sociedade, que mudou totalmente a visão que o pessoal tinha em relação à cultura hip hop. Que essa questão desse trabalho que tem que fazer a gente mesmo. We have no enemies. 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 It's one of the beautiful things about it. To show that our hearts are in the right place, we'd sing a song for the governor of California, Ronald. Então, daí por diante a gente fez 8 Dário, velho. E ele foi só crescendo gradativamente. E a gente fez 8 Dário e ficou assim, tipo uma referência aqui no Nordeste, tá ligado? Esse evento. E o Dário Hip Hop foi incluído como um dos melhores eventos no Brasil, né? A gente ficou tremendamente orgulhoso, né? Pela trajetória que a gente teve de chegar e botar um evento, né, num primeiro livro lançado no Brasil, falando sobre cultura hip hop, ontem muitos que já vinham na cena, né, e fizeram, vou falar em relação ao pessoal do Recife, e não conseguiram ter esse privilégio de colocar. You the first thing I choose, but the last thing I need. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I choose, but the last thing I need. 'Cause you a liar, liar. It was the love, pain, sweat, time that made me stick when I was sick of the lies. The years, tears, smiles, fights. And now that I left you, I cried through the mic. You was quick to slip and slick and slide. I'd be surprised how you get your call. Every time you admit the seat would hit the sheets. And suddenly we on the bedroom floor. Mama, you was a liar. Yeah, try to call a call, try to leave a time, but I false alarm. It wasn't you the one who did me wrong. Girl, you were liar. Like the beat don't stop. First let it slide before pride cut it, and suddenly it'll be on top. You the first thing I choose, but the last thing I need. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first
E aí foi um evento que marcou, né? Que fez muito intercâmbio naquele tempo. Eu acho que esse evento estava além do tempo naquele tempo, né? Que assim, a gente viu os eventos na cidade e eu acho que a gente fazia até melhor ele aqui de uma forma bem legal, né? Que a gente fazia workshop, trazia pessoas de fora e fazia com todos os elementos da cultura hip hop. Paudalho já estava no mapa, mas a gente conseguiu colocar Paudalho ainda mais no mapa. Mas em relação à cultura hip hop, pode dizer sem palavras que o Dálio teve uma parcela de culpa 100% na propagação do hip hop na Zona da Mata. E eu pensava que só tinha hip hop em Recife. A ignorância naquela época tomava conta de mim por isso. Aí eu pensando que só tinha b-boy e hip hop em Recife. Aí quando eu descobri que ele disse, não, lá na Zona da Mata tem, que a gente foi conversando. Aí foi quando teve o primeiro Dálio. Aí eu vim pro primeiro Dálio, vi a festa, né? Aí eu me interessei, eu digo, oxe, meu lugar é aqui. Eu fiquei logo louco quando eu vi logo os b-boys da Zona da Mata lá rodando, que eu sou louco por break. Quando eu vi os grafiteiros, aí os cabas começaram a dizer, isso aí que é olho. Aí começou a juntar, eu já fiquei com medo, né? Dos cabas que eu não conhecia. Os caras disseram, isso aí que é olho. Ele apresentou lá a galera, a Nunes, a Léo. Aí a galera todinha, eles me pegaram como, Vando me pegou como se fosse da família. Aí eu comecei a bolar as logomarcas do Dálio. Eu também não lembro o ano. Eu não sei se foi do primeiro, ou do segundo, ou do terceiro, eu comecei a fazer os desenhos do Dálio, fui criando. E fui me interagindo mais no evento, cada vez mais. E a Evandro fazia, olha, tu vai ficar responsável pelo grafite, tu e a Seca. A partir do Dálio surgiu outros eventos, não só de grafite, mas também da cultura hip hop que a gente começou a fazer, entendeu? Então, vamos dizer assim que o ponto zero foi o Dálio. Para o Dálio, foi o Dálio, entendeu? Que até então, como eu tinha dito antes, eu morei em Candeias, entendeu? Eu já conhecia já a cultura hip hop em 2001 em Candeias, mas quando eu falava de Paudalho, eu falava de Paudalho de André Viana, falava de alguns grupos, São Severino do Ramo, mas quando o Dálio hip hop veio para Paudalho, muita gente quando chegava no evento no Recife, tá lá, tu é de Paudalho? Não, eu tô morando em Paudalho, mas do Dálio hip hop, Paudalho, Dálio hip hop. O sinal tu vai perguntar, por que Paudalho? Por que Dálio hip hop? Por que Dálio? Muita gente perguntava, aí dizia, não, Dálio é uma abreviação do nome Dálio, Paudalho. Entendeu? E a gente sempre gostava de fazer isso, levar cor para a comunidade, levar mais vida e principalmente essa questão da arte educadora, né? Paudalho também foi uma questão de multiplicador, né? Porque daqui surgiu muitos grafiteiros, tem muito grafiteiro. Quando cheguei aqui já tinha Tony, já tinha Léo, OGB, tinha Nando que botava 2D, tinha Brau, tinha várias pessoas que faziam grafite, mas até então eu olhava assim a coisa do outro mundo e o grafite então eu via mais em revista. O que a gente via grafite era na revista. O Olho veio para cá, a gente deu uma aula de workshop pra gente, a gente começou a já aprender a evoluir mais. Também teve Múmia da Paraíba, Múmia já evoluía muito, Múmia fazia grafite 3D, até então eu achava o grafite 3D coisa de outro mundo, aquelas letras saindo da parede, eu queria saber, pô, como é que é isso? Um dia eu vou aprender a fazer grafite. Eu via naquela revista, tinha muita revista de grafite e eu não sabia como é que fazia o efeito, a sombra, o fundo. Múmia veio pra cá, me ensinou, entendeu? A fazer grafite 3D. Aí, até então, muita gente hoje em dia me conhece, você é a seca dos 3D. Se a gente faz uma análise do legado desse movimento hip hop hoje em Paudalho, a gente não consegue mais ver a cidade sem o grafite. O que no início havia todo um preconceito, a discriminação, e onde a população taxava o grafite como pichação, né? Ela não conseguia ver o valor artístico que tinha naqueles painéis tão coloridos e tão simbólicos que refletia a nossa realidade. Hoje a cidade não consegue viver mais sem o grafite, né? E dentro desse intervalo entre um evento e outro, a gente criou o Encontro da Zona da Mata, né? Em várias cidades, São Lourenço, né? Paudalho, Carpina, Lagoa de Itaenga, Vicência, né? Limoeiro, entendeu? E várias outras cidades, que foi pequenos eventos que a gente fez, né? Para divulgar a cultura hip hop, porque tem muitas cidades que não conhecia e ainda
assim, descarta, e muita gente vê com um pensamento negativo em relação à cultura hip hop, mas o que é que tem que mudar? A cena, somos nós que fazemos parte da cultura hip hop. Meu primeiro contato assim, com o universo aí da cultura hip hop foi em 2007, num festival que acontece aqui dentro da cidade, né, anualmente, que é o Tipóia Festival, né, um festival multicultural. E em 2007 eu já estava morando aqui, né, na cidade de Trapinhaém, tinha migrado, né, da zona rural para a cidade. E aí eu vi uma carrocinha anunciando oficina de hip hop, tocando o som de James Brown, né, Sex Machine. Enfim, aí eu nunca tinha escutado, né, um som nessa pegada, enfim. Morava na zona rural e a gente escutava muito a Rádio Brasil, né, o rádio mesmo. E daí uma batida diferente, eu vou ver o que é isso aí, porque até então eu não sabia o que era hip hop, eu achava que hip hop era aqueles clipes americanos, né, de 50 Cent, Eminem, enfim, 100% hip hop que a gente via assim, os clipes. E aí eu vou ver, enfim, o evento, a oficina foi 3 dias, fui na entrada da cidade, né, lá na Oca. E quando eu cheguei lá, me deparei com o pessoal de Paudalho, né, que era MC H2P, Vando, Arthur, tava Carlinhos também, né? Carlinhos, o Xande, enfim, tinha uma galera, né? E a oficina era de um dos elementos da cultura hip hop, que era o breaking, referente à dança, né? Quando a gente finalizou a oficina de break aqui, né, com a MCH2P, em 2007, um mês depois, no caso, no mês de outubro, eu tinha ido para Nazaré da Mata, né, onde tem minha avó, a família da minha mãe por lá. E daí encontrei com meu primo, né, Jefferson. Aí ele falei, porra, mano, a gente tá fazendo a feirinha de ciência da escola, pô. Paulo Gostinho é feirinha de ciência. Vocês vão falar de quê? Hip hop. Aí é hip hop? Poxa, eu tô treinando hip hop, meu irmão. Aí ele, não, pô. Aí eu fui um espaço, ele fez, com sua cabeça, né, deu aquela expressão assim de, esse negócio aí é massa, bicho. A gente tá falando de hip hop, mas não é assim não, pô. É umas paradas aqui, umas danças sincronizadas e tal. E na verdade eles tinham visto vídeo de street dance, tá ligado? E daí eu tenho aprendido break, né? Aí eu fui e ensinei o espaço de break pra ele. Ele falou, não, tu tem que entrar na feira de ciência com a gente, pô. Se tu entrar com a gente na feira de ciência, só que eu não era da escola, sacou lá toda a brisa. Eu morava em Trapinhaém e tenho uma família em Nazaré e fui pra lá só visitar a família, né? E a gente trocou toda a roupagem do que seria apresentado, né? Em relação à dança, né? E aí a gente apresentou para o público o breaking, né? E daí, em 2007 ainda, no mês de outubro, a gente iniciou a história do hip hop também em Nazaré da Mata a partir da Feirinha de Ciência, né? Em 2007, né? Feirinha de Ciência no Colégio Dom Carlos Coelho, onde eu vi a apresentação de uma sala lá, aí tava lá G-Black, né? E aquilo ali me atraiu demais, eu fiquei apaixonado pelo break, né? Aí, então a minha jornada começou ali, a gente começou a treinar lá no colégio. Depois a gente teve o ano seguinte, a gente vai apresentar o hip hop. Eu queria criar uma sala, né? Pra a gente apresentar, mas é só desculpa para dançar break, sabe? E assim, o break, cara, mudou muito minha vida, cara. O break criou uma essência em mim que faltava, não tinha isso, né? E daí eu ia para Paudalho, voltava para aqui, né? Tipo, via tudo que tava acontecendo lá e quando chegava aqui eu replicava pra galera, né? Mas, mano, o espaço que tá na moda agora, né? Que tá bombando é isso, pá. Ivan também, quando eu chegava lá, sempre botava em DVD, R16, Graph DI, Cycle Kings, tinha o Lord of the Flow, né, que foi o início da Red Bull BC One ali. Aí eu via tudo aquilo ali, velho, tipo, porra, eu vou pra casa agora, eu vou treinar. Aí treinava. E nesse meu processo aí, a gente daqui do Trapinhaém formou o primeiro grupo de hip hop do Trapinhaém, né? Que o nome inicial foi NHT, né? Inspirado também, M de movimento, H de hip hop e o T referente à cidade, né? Que também era inspirado na MCH2P, que era Movimento Cultural e História do Hip Hop de Paudalho. Enfim, a gente via Paudalho era o berço de tudo para nós aqui, né? Para mim, para a galera também que veio comigo. E a gente formou a NHT. Teve uma gincana escolar
E aí tinha amigos da escola que já dançavam, né? G-Black, acho que B-Boy Fi, outros amigos. E daí a gente começou a ensaiar, né? Começou a treinar alguns passos, fazer alguns frees e tal. E daí fez a apresentação escolar. Eu acredito que a turma que a gente dançou ganhou essa gincana. E daí despertou, assim, a dança. Porque de Tracunhaém, a dança mais comum, eu era do cabloquinho, né? E aí é muito parecido. Tem alguns passos do cabloquinho que são parecidos, né? Lembra muito, assim. Aí eu senti algo muito semelhante. Aí eu sei fazer isso aqui. Eu tinha uma facilidade por já dançar no meio da cultura popular. E a gente começou a ir para fazer os treinos, assim, na casa dos amigos, né? Começou a ir na casa de G-Black, aí ia na casa de... Ia na escola também, a gente fez treinos nas escolas, assim, no Canuto, acho que na Escola Tranquedo, no Paulo Freire, né? Eu lembro que também a gente saiu para fazer uma apresentação no Santa Cristina, Nazaré da Mata, que foi na quadra da escola, para as crianças de lá, né? Para os alunos. E é isso. Eu nunca participei de competições, né? Infelizmente eu tive que sair e passei um bom tempo só observando, mas voltei para o meio do hip hop, do hip hop, né? Da cultura hip hop, através de produção, assim, do evento Nordeste Street, né? Assim, 2008 foi a primeira vez que eu fui para o campeonato. E aí foi a primeira edição do encontro de B-Boy da Zona da Mata Norte. E aí eu já estava frenético, porque eu treinava todo dia, mano. Estudava, minha mãe trampava, eu estudava, treinava antes dos caras chegar, porque quando a galera chegava eu ia passar o espaço ainda, tá ligado? A gente chegou a ter 22 pessoas aqui naquela época dançando. De homens, né, de boys, e mulheres, que é a Big Girl. E aí quando teve esse evento, eu digo, mas tem um evento Paudalho, a gente tem que ir. O grupo já estava formado, e aí a gente correu atrás e conseguiu um micro-ônibus para ir para aquele evento. Primeiro encontro de B-Boys da Zona da Mata Norte, né? Em novembro, né, de 2008. Aí dali, mano, tipo, foi o primeiro evento que eu entrei no X1, e o primeiro evento que eu entrei eu ganhei, tá ligado? Aí tipo, depois que eu entrei e ganhei, tipo, meu irmão, a parada é de verdade mesmo, porque tipo, a gente viu os DVD. E quando eu cheguei lá, eu vi a galera fazendo o que via no DVD, né? Tipo, não ver uma coisa assim no virtual, nem numa telinha é uma coisa. Mas você chegar num lugar e, tipo, ver a turma pulando com a mão só, girando de cabeça, dando mortal, fazendo espaço tudo no compasso da música ali, é outro rolê, né? E para o primeiro momento eu gelei, mas, tipo, eu treinei 1 ano, praticamente o mesmo passo. Tipo, não tinha como errar, tá ligado? Eu só treinava a mesma coisa, o mesmo passo. In the Step, Salsa Rock, Six Step, Baby Freeze. E daí também nesse processo eu errava e construía uma coisa nova que nem eu sabia, tá ligado? Eu errava o espaço e construía um espaço novo que nem eu sabia. E quando eu fui para esse evento, foi um encontro de B-Boy da Zona da Mata Norte. Aí, tipo, primeira batalha, passei, segunda, passei aí já, 8ª de final, passei de novo, 4ª de final, e já começava a ficar cheirado, porque, porra, será que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar? Enfim, acabou que nesse ano, meu primeiro campeonato individual, eu já me emplaquei, né? Quando eu voltei para Tracunhaém, já foi, venceu tudo, né? A gente já veio de busão, todo mundo feliz e tal. Ganhei uma camisa da Lorde, eu acho que era da Lorde. A talha de madeira, né, que foi o troféu. E se eu não me engano ainda teve uma premiação em dinheiro. E daí depois de 2008, daquele campeonato, a coisa assim meio que estourou, tá ligado, pra mim. Porque eu consegui passar pra galera, né, que eu vinha aprendendo, e daí veio a curiosidade de conhecer outro lugar, né? Tipo, eu já ia pra Paudalho com frequência, e como Paudalho era o berço, e era o berço, né, da Mata Norte ainda, sempre que a gente ia pra Paudalho, encontrava alguém novo, tá ligado? Tipo, nessa ida pra Paudalho, eu conheci do break, né? Do break é lá de Lagoa do Taenga. Aí daí a gente já começou, tipo, do break já veio que eu fazia um espaço diferente. Ei, G-Black, tem que ir lá, pô, vamos lá em Lagoa do Taenga pra passar um espaço pra mim, uma oficina e tal. Lá pro meu grupo, que era função de rua na época, né? Aí eu, pô, então vamos ver, a gente inteira a passagem aí, era sempre isso, tá ligado? Tipo, a nossa ideia, de fato,
era fazer a coisa crescer. Tipo, não estava atrelada no dinheiro. O dinheiro sim era consequência do nosso corre. E aí a gente ia para lá, para casa, eu ia para Lagoa do Itaenga, às vezes ia eu e outra pessoa, mas sempre eu ia só nessa viagem, que o pessoal ainda ficava muito inseguro, né? Eu ia só, chegava lá, o cara me acolhia na casa dele, tomava café, tomava banho, ia pro treino, ia ver o cara, não, pô, dorme aqui, vai no outro dia, eu tenho que voltar, pô, eu tenho que voltar hoje. Era sempre assim, tipo, aí conheci o break. Aí foi massa, né? Tipo, porra, aí ficou esse intercâmbio, Tracunhaém, Paudalho, Lagoa do Itaenga, né? Criou ali aquele elo. Não tinha break na cidade de Lagoa do Itaenga, tinha na região próxima, mas na cidade não tinha. Então aí eu reuni alguns jovens e daí por diante a gente deu essa oportunidade para a cidade e para alguns jovens ter conhecimento com a cultura hip hop através de mim. Então muitos jovens se empolgaram com aquela novidade na cidade e daí por diante é onde aconteceu um grande e lindo trabalho na cidade de Lagoa do Itaenga, onde a minha pessoa mais conhecida como do break no mundo do hip hop trouxe outras oportunidades para o pessoal da cidade que eles não tinham esse contato, que a gente também teve algumas apresentações no clube municipal da cidade de Lagoa do Itaenga, onde eu comecei a dançar na cidade representando o break. As pessoas não conheciam. Daí por diante, quando eles me viram dançar diferente, eles começaram a me perguntar. E foi onde a gente reuniu os jovens, uma reunião, e daí veio o fundamento do grupo Função de Rua, onde teve essa grande importância na cidade, que foi um grande sucesso e uma grande trajetória na vida de muitos jovens da cidade. E daí, através de outros conhecimentos que a gente teve com outros grupos de dança, a gente começou a se aprofundar mais, a saber os nomes dos passos do break. Que a gente já fazia o hip hop, mas não tem aquele noção profunda do fundamento, né, do break. De onde surgiu, como era o nome dos passos. Então, daí por diante a gente começou a buscar mais na cidade de Paudalho com a MCH2P. Então a gente começou a se aprofundar com o fundamento do break, né? Onde a gente conheceu o top rock, o footwork e vários outros nomes que tem dentro da cultura que a gente se expressa com os movimentos, né? O head spin, back spin. E daí por diante a gente começou a ter noção do que a gente realmente estava fazendo, através de Ivan Duarte e da MCH2P, o G-Break também que deu esse suporte também. A gente se aprofundou de uma maneira totalmente diferente. Do break foi meu professor, foi o meu, foi o de Alisson, foi o de Yuri e foi o de Ara, aí eu tive o B-Boy Miguel por aqui que pararam, aí a gente continuou. Aí depois, através do break, a gente conheceu a MCH2P, Movimento Cultural Hip Hop de Paudalho, que fazia o Dalho. Aí, através do break a gente conheceu o Ivan Duarte, que a gente, como eu falei, a gente dançava break, mas a gente não sabia o nome de movimento, a gente não sabia nada. Aí depois que a gente conheceu o Ivan Duarte, aí ele ensinou a gente isso é que a gente sabe, o break os nomes são todos em inglês. Aí através de Ivan Duarte, de Paudalho, que a gente entrou no grupo dele, que a gente passou, eu acho, 8 anos no grupo dele, 8 anos, 6 anos, não tenho uma lembrança. Ele ensinou ele, como ele tem muito conhecimento, já foi para fora já, da workshop e tal. Aí ele passou a base pra gente de tudo, o nome dos movimentos que a gente não sabia. Isso é tal movimento. Aí conheceu a MCH2P, fechou com a MCH2P, começou a treinar com a MCH2P, formou o grupo, o Função de Rua. Aí juntou com a MC, aí formou um grupo só, aí vinha um espirrado de São Lourenço, era Carlinhos, vinha Paulo também, de lá de Paudalho, que era um dos diretores da MC, vinha Distonia, vinha Lulinha, só sei que era uma turma massa. Lá no início, quando a gente começou, eu via os meninos na rua, né, dançando, fazendo roda de break na rua, e eu me interessei, gostei, e cheguei junto pra galera, né, primeiramente conheci do break, né, Sérgio, que foi que era o dono do grupo, né, que era o dono do grupo que ele formou, que era formado com eu, aí era formado ele, Zé, Yuri, aí depois foi que eu conheci eles, aí eu entrei no grupo também, que era o nome Função de Rua Crew, né, era Função de Rua Crew. Aí
Daí eu conheci Sérgio, aí a gente começou a treinar, evoluindo aos poucos. Sexta-feira já era certo já, pra gente ir pra Pau d'Alho. Pau d'Alho treinava. Tinha vezes que a gente ficava por lá mesmo, dormia na casa de Vando lá. E tinha treino no domingo também, que era na casa de Vando lá, na laje dele lá. Era massa demais, velho. E a casa de Vandu foi um centro um centro de treinamento na casa dele, porque a área lá que era um espaço lá em cima, né, que era o primeiro andar. Aí não era só focado só para gente que fazia parte de Pau d'Alho. Era focado também para outros pessoal que vinha de longe. Que em cima da minha casa também foi um ponto que a gente colocou assim, virou sede. Era uma sede, era um espaço de treinamento, de treino. Lá ficou referência, assim, muita gente que vinha para cá e era indicado lá. Ficou até batizado como a casa do hip hop, no Alto do Cruzeiro. Eu andava de bike, fazia manobra de bike. Aí eu fui para Pau d'Alho com os meninos de São Vicente Ferre e a gente chegou lá, tava a divulgação do terceiro D'Alho Hip Hop. Aí eu vi a galera dançando, gostei. Aí comecei a entrar no clima da dança e conheci a galera de Pau d'Alho. Daí foi da onde foi interagindo, nós foi treinando. Aí foi da onde surgiu, criou o grupo aqui Vicências Break. E sempre ia treinar lá em Pau d'Alho. Sempre ia treinar na casa do Vando lá, no treino da MCH2P. E também a gente fez trabalho social educativo lá, né? Com palestras socioeducativas, né? Com atividades, né? E aulas para o jovem, né? O Vando Arte, os outros demais, Arthur e outros demais também deram aula e fizeram alguns trabalhos em outras cidades. E também teve o respaldo, né? Que muitos b-boys apareceu, né? O b-boys, a gente tem um colega lá da gente, muito b-boy Chiclete, né? Lá em Vicência, ele foi um dos frutos, né? Lá em Lagoa de Itanhaém também teve um b-boy, foi 2 ou foi 3 que apareceu de lá, que também fortaleceu e trabalhou conosco, passou um bocado de tempo treinando. Isso aí tudo é fruto do trabalho, dos eventos que a gente fez, da zona dos encontros da Zona da Mata. Eu passei a ser pioneiro no hip hop também, na dança de rua. Já conhecia o pop, já era dançarino de pop, dançava o break em si, a mistura ali a dança de rua no chão, que era muito difícil para os meninos, sempre pegando a galera via através da capoeira. Eles vinham da capoeira, migraram muito da capoeira para dançar com a gente e foram aprendendo comigo, e os que chegavam que sabiam alguma coisa, a gente ia ajudando, juntando conhecimento. Goiânia estava uma cidade muito apagada, não tinha ninguém na praça à noite. Eu acho que se não fosse o hip hop, tipo, se juntando uma galera para dançar, uma galera para rimar ali na praça, não ia ter tipo a movimentação que tem hoje, tá ligado? Porque o pessoal só começou a sair, a ficar vivo em Goiânia porque a gente tava lá na praça dando aquela sensação de segurança, né? Porque se não tem ninguém ali, ninguém vai, né? Se não tem ninguém nessa praça à noite, ninguém vai estar aqui. A gente fazia os eventos acontecer na praça, era da praça. Foi aí que começou a surgir também os MCs daqui de Goiânia. A gente tinha também, chegou a época do freestep, os meninos do freestep queriam criar tipo batalhas com a gente, só que era muito diferenciado porque a gente tinha a parte acrobática, né, com todo o desenvolvimento do corpo, e não dava para eles se encaixar com a gente, e acabavam migrando do freestyle pro hip hop. Hoje é tão tal que a dança de rua, ela continua e ninguém ouvir falar mais de freestyle, certo? Mas foi um momento muito massa ali. A maioria dos b-boys aqui de Goiânia que eu conheci foi através das apresentações que ia fazer em escola. Já tinha esse grupo, né? E quando eu cheguei, me acolheram no grupo que era o G-Break, formado por Daniel de Caricé, que ele era muito ativo na cultura, ele sempre estava lá dentro, tentando fazer alguma coisa, fazer evento. Aí ele formou o grupo G-Break. Com o tempo a gente mudou o nome do grupo, da CRIO, e ficou True Street. Tá até hoje essa CRIO, True Street, que é só os verdadeiros. Até começou aquela coisa de intercâmbio e também, aí comecei para também.
era mais, começou tipo o grupo da gente e tinha um grupo também. A gente antes fazia, por morar em distrito, fazia apresentação em També, aí começou a chamar a atenção dos meninos na escola. E os meninos lá começaram também a praticar. Quando a gente percebeu, os meninos lá estavam treinando tanto que já estavam mais avançados que a gente, em movimento. A gente relaxou, aí começou a batalha. Batalha em praça, a gente começava a ter as batalhas de b-boy nas praças lá também. Até eu fazer lá em Caricé o primeiro evento de dança de rua lá. Fiz o primeiro, acho que eu fiz duas vezes um evento massa, onde a gente conseguiu juntar Goiânia também, e próprio Caricé e alguns b-boys da região. Nesse período entre 2007 e 2009, quando eu estava começando junto com esse meu amigo Norberto, a gente não tinha tanta informação e não tinha um lugar próprio para treinar, a gente começou a ir para o gramado ali da Praça de Carpina, né? Ficava ali embolando, tentando dar os mortais, botava para o carro todo sujo de barro. A mãe adorava. E num desses dias que a gente estava lá, por coincidência ou obra do destino mesmo, passou Elton Popper, que já era dançarino, só que ele dançava um outro estilo, né? Que era o pop. E ele viu a gente dançando ali, ou tentando dançar, e abordou a gente. Chegou lá perto, vinha passando um vendedor de CD numa carrocinha, né? Parou o vendedor, mandou botar um som de break e começou a dançar ali com a gente. E foi quando ele disse exatamente o que a gente estava fazendo, que a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. A gente estava dançando Red Bull, DVD da Red Bull. Ele disse, isso aí que vocês estão fazendo é break, né? Tem tal passo, é dividido assim, assim. Ele começou a explicar pra gente ali no gramado mesmo. Aí a partir dali a gente começou a treinar com ele. A gente arrumou um espaço no Palhação em Carpina, começou a treinar lá. E depois a gente recebeu a notícia de que estava tendo a escola aberta, lá no João Teobaldo, no Baixo Santo Antônio. Aí a gente chegou lá, já tinha uns 2 a 3 meninos dançando lá. E pronto, da escola aberta foi onde explodiu o break em Carpina. Acho que foi um dos maiores breaks, maior treino de break aqui do interior, né? Começou a vir gente de Paudalho, gente de Lagoa Taenga, de Vicência, Tracunhaém. Tinha dia que se você chegasse tarde no colégio, não tinha lugar para você dançar mais não. Tava lotado, era 20, 30 b-boys no quadrado lá. Na escola ainda, quando eu estudava, ensino fundamental, rolou uma apresentação de break lá na escola. Eu também vi aquilo, achei muito massa, mas ainda nem imaginava que eu ia fazer parte do movimento. 2008, mais ou menos, eu fui conhecendo a cultura através da minha irmã e por influência dela eu passei a fazer parte também. Conheci o pessoal que participava do movimento, grafiteiros, b-boys, DJs, bastante gente. Cheguei a conhecer vários MCs também. E como o movimento hip hop aqui, na época, era bastante forte, sempre estava acontecendo hip hop, encontro de b-boys, tinha o encontro de b-boys e b-girls da Zona da Mata. E nesses eventos aí, eu conheci também a Batalha de MC, que foi uma vertente do hip hop que mais pra frente eu passei a fazer parte. Mas eu comecei no hip hop dançando break como b-boy, também com influência do pessoal que eu conheci no começo. Comecei a fazer grafite também, aí eu passei a participar, de todas as manifestações de hip hop que tinha em Paudalho, na região. Eu comecei a conhecer o que era a dança urbana, a dança de rua, que era o hip hop, através de Vandu e Nani, que foram os professores que me auxiliaram durante esse trajeto. A gente se identificava muito, eu e Nani, a gente virou muito amiga, as duas. E eu passei a frequentar lá, se eu não me engano, a gente não ia só no sábado ensaiar, eu acho que a gente ia, eu não sei se era numa quarta, se era numa terça, a gente ia dia de semana também, à noite, quando eu largava da escola, eu ia direitinho para a casa de Nani, e aí a gente começava a ensaiar. Aí eu comecei a me identificar com a dança, eu comecei a ter o meu próprio estilo. Eu lembro que na época, Nani dizia, Silvana tem um estilo diferente. Eu gosto do jeito dela, o jeito dela dançar e tal. E assim, quando ela falava isso, tipo, me enchia a vista, entendeu? Me enchia a vista, porque, tipo, querendo ou não, ela ali era a base, né? Ela como se fosse a coluna da gente. E daí, na época, se eu não me engano, assim que eu entrei, só tinha Lu, na época. E eu acho que depois eu entrei e, tipo, foi formando um conjunto de mulheres que, antigamente,
tinha muito preconceito. Hoje tem preconceito ainda, mas antigamente tinha muito mais, né? No período de 2008 para 2009. Aí ficou Nani, Jaque, Lu e eu. Aí ficou as 4. Pronto, as 4 Big Girl da MCH2P. Aí foi quando eu comecei a me identificar como a MCH2P com o grupo em si, né? Que foi o grupo de mulheres, o único grupo de mulheres que tinha em Paudalho na época. Aí dali eu fui nas casas das meninas, para chamar as meninas para dançar. Não era fácil não, porque, meu Deus, será que essa mãe vai me receber, né, de forma agradável? Mas graças a Deus, elas sempre me receberam bem, sempre falou bem. E como o caso de Vana também, Vana foi o mais difícil, porque como Vana, ela sempre queria participar, eu sempre queria a Vana participando, porque Vana foi uma Abigail que se inspirou em mim, que eu sei disso, que ela se inspirou, e como as outras também, mas ela se inspirava tanto em mim, que ela conseguiu, foi, no instante ela pegou os movimentos, que eu passava assim, não tá bom, e ela ficava muito feliz quando eu falava isso para ela. Eu disse, ó, Vana, tá ótimo, ó, Nana, esse aqui, aí o movimento, ela, daí por diante, ela foi dançando, mas só que o problema de Vana, que ela não participou muito de muitas coisas com a gente. Ela não participou. Aí perdeu um pouco esse foco, tu tá entendendo? Mas ela foi uma grande biguel. Ela foi uma grande biguel no break, no hip hop. Como as outras também, que eu não posso deixar as outras de fora. Porque a dança, o break, ela não é fácil. E não é para todo mundo não, tá entendendo? É para todo mundo se você tiver garra de aprender aquele movimento. Daí veio a oportunidade de dançar no Daily em 2011, que foi onde a gente ia reunir as meninas, a oportunidade única de reunir as meninas para a gente se apresentar como mulher, que antigamente o preconceito era muito extremo, hoje é ainda, mas antigamente era pior. Tão tal que, tipo, no dia mesmo do Dálio, que eu tava me organizando com roupa, tudo para me organizar para ir para o evento, eu lembro que chegaram famílias minhas de fora, que era a família por parte do meu pai, de Surubim, e começaram a falar com os meus pais, mas o que é isso? Aí a dança de rua e tal, aí começava a mostrar os vídeos, e daí eles começavam a falar, a agir assim, com preconceito com os meus pais, dizendo que, tipo, por que tá deixando ela ir dançar e tal. E minha mãe, ela sempre amenizava as coisas, né? Porque para ela era só aquele momento ali, mas depois tudo ia passar. Mas não era isso que eu sentia, né? Que ia passar. E daí eu começava a chorar nesse período antes de sair de casa, porque eles ficavam falando, dizendo que não, porque você vai sair, só vai dançar essa e vai sair. Não, eu converso com ela depois. E aí eu já sabia que quando eu voltasse da apresentação, tudo ia mudar, né? E mudou quando eu vi que eles estavam lá assistindo. Eu não sabia que eles iam para lá assistir. Eu me lembro de ter visto meus avós lá, meu pai, que levou, né, eles, que eles não sabiam onde era. Só que depois da apresentação, tudinho que acabou, tudinho foi perfeito. Quando eu cheguei em casa, porque acabou o Dálio, aí meu pai foi bem direto comigo, disse pra mim que eu não iria mais dançar. E daí eu chorei horrores, porque eu dizia a ele que eu gostava, que eu estava me identificando com aquilo ali. Ele disse, você não vai mais dançar. Um lugar onde só tem homens, era a cabeça dele que ele falava era essa, ele só tem homens, só vocês lá de mulher. Uma dança que não é muito vista, não sei o que. Ele falava coisas assim, absurdas, né? E eu não concordava. Pai começou a pressionar, a mãe veio conversar comigo, me chamou, eu chorando, aí me chamou e conversou com calma, assim, ele disse, olha, seu pai não aceita, desde o início ele não aceitou, eu que sempre conversava com ele para amenizar, tudinho, é melhor você deixar, deixe, você já fez sua apresentação, não sei o quê. Foi muito difícil para mim sair. Se eu continuasse naquele patamar lá, eu acho que eu tinha, não sei, eu acho que eu tinha evoluído um bocado e eu tinha dançado um tempão ainda. Mulher, né, no meio de um monte de homem, era muito difícil. Interior, né, sou de Tracunhaém, interior, zona da mata, tem essa coisa de reprimir o feminino, né, de não poder, né. As meus pais, não pode, tem muito macho no meio, tá no meio do homem.
já não tá, o homem do break já era visto marginalizado, né? Como marginal. E aí ter uma mulher, né? Que a gente fala de uma mocinha, uma moça no meio do marginal, assim, de um núcleo que a galera vê de um lado negativo, sem ser, né? Porque, tipo, eu tava fazendo uma coisa que era muito massa, né? Tipo, eu tava me ocupando, eu tava dançando, né? Eu tava dividindo as coisas ali com a galera e a galera via de outro modo. Eu também tenho essa consciência de que tem poucas mulheres por causa desse preconceito da sociedade, né? Do jeito de olhar para essa mulher que está dentro de um movimento que ainda é olhado como um movimento masculino, né? Que é coisa para homem. E aí um movimento que a mulher ela não pode ter acesso, porque coloca em questão o caráter da mulher. E foi aí que me ajudou, que deu um empurrãozinho assim para eu sair, né? Quando eu saí do movimento. Preconceito dentro da minha casa, né? Tipo, meu pai não curtia, não gostava, né? Na época dele, ele participava dos bailes lá, do rolê, né? Dos dances, né? Ele podia, ele tava lá, mas quando era na minha época, ele sabia que o som era massa, porque o som que na época eu ouvia para fazer os treinos em casa mesmo, dar uma treinada no movimento, ele já o tinha ouvido, que era os dances antigos. Mas a questão de ter o feminino fazendo algo que ele curtiu, era que ele via como errado. E aí, pronto, aí fazia a cabeça da minha mãe, né, intimamente manhinha, e manhinha setava o rojão, meu filho, era pau, era cacete. Bambuzada até umas horas, no outro dia eu tava lá na escola com as costas toda ferrada, toda marcada de bambu. Mas se tivesse treino depois da aula, eu ia de novo. A amargura da surra, eu tirava no treino, né? Porque se apagava tudo ali. Mesmo sabendo que quando eu chegasse em casa ia ter surra, mas no outro dia eu ia de novo. Se tivesse, eu ia de novo. Vamos para tal lugar? Vamos. Até chegar um ponto, né, que me tiraram da cidade, que acho que viram que a surra não tava mais valendo, não tava mais doendo tanto, não tava mais fazendo efeito. E me tiravam de Tracunhaém para passar uns tempos na casa da minha tia no Recife, assim, acho que cerca de 6 meses. Quando eu e Anne começou, era muito preconceito, muito. Porque muita gente, não, tá dançando no meio de um monte que só dizia assim, a palavra, né, em vulgar, assim, em macho, tá no meio dos machos. A gente tinha essa cobrança, era isso aí. Só que eu não ligava, porque já tem um Van Duarte, tá entendendo? Um Van Duarte, e me chamava. Mas até os próprios b-boy mesmo, eles tinham preconceito. Não, porque pra que Nani dançar? Daqui um dia a Nani vai ficar grávida, não sei o que, já era casada, né? Aí vai ficar grávida, vai deixar de dançar. Pra que Nani dançar? Que ela não quer, daqui a pouco vai deixar. Tá indo, vai namorar, tá indo tudo. Era um contexto para não ter mulher, para não existir mulher dentro do break, né? Mas teve o quê? Teve outros b-boy que não, deixa as meninas dançar. Como no início, quando eu comecei, falei pra minha família que queria fazer parte do hip hop e tal, eu fui discriminado de uma forma absurda, dependesse da minha família, meus pais e tal, eu não fazia parte dessa parada, mas aos poucos eu fui mostrando que não é isso, né, que as pessoas pensam, e eu acho que o hip hop traz muito disso, né, velho? As pessoas pensam que é uma coisa ali, uma coisa de marginal, uma coisa marginalizada ali, só que a gente tem uma causa, né, velho? Tem uma causa social que é mostrar de fato para as pessoas que a gente também tem inteligência para fazer várias coisas, né? Dentro do hip hop, também fora do hip hop. A gente aprendeu muito a essência sobre como ser o hip hop mesmo, né? Como tratar as pessoas, como ensinar e como olhar para as pessoas com um olhar realmente de ter empatia, não é? De ter mais amor ao próximo. Acho que a cultura me ensinou muito isso, né? Coisa que em outros ambientes eu procurava e não conseguia achar. Eu comecei junto com meu irmão, né? Então a gente era essa rede de apoio um para o outro e tinha nossos amigos também que iam lá. Então foi tirando e desmistificando um pouco para nossa família essa interpretação errada do que era o hip hop. Assim, hoje em dia ainda existe isso, né? Na minha família ainda tem esse olhar,
mas que já mudou bastante. Meio que eu e Vitor foi as ovelhas negras, né, da família, assim, né? Foi os diferentes que meio que mudou essa visão, né? 2012, mais ou menos, a coisa começou a meio que dar uma esfriada. O pessoal começou a ir para outros lugares, alguns tinham outras responsabilidades, acabou que muitos se afastaram do movimento e quem de fato estava focado ali naquela parada, estava enxergando como uma coisa principal na vida, continuou. Eu fui uma dessas pessoas que continuou assim, ali, né, buscando mais conhecimento e tal, procurando em outros lugares também espaço para treinar, espaço para participar. Em 2013, quando teve uma baixa aqui em Paudalho, ainda teve um evento, né, de dança aqui, que foi o Pé em Dança, que a MCH2P participou. E aí depois, assim, já estava tendo vários não incentivos, né, vamos dizer assim, não tinha incentivo mais, tipo, para a cultura, já era pouco, né, assim, vinha a partir de Vandu, né, que ele fazia projetos e conseguia alguma coisa para aqui, mas nunca por parte da prefeitura, que eu me lembro. Mas foi em 2013 quando eu tive que sair daqui mesmo para ir para Recife, para poder ter mais vivência com hip hop e poder viver, né, esse estilo de vida. E foi basicamente isso que me fez sair de Paudalho mesmo, porque se tivesse mais incentivo em Paudalho para a cultura, ou não só em Paudalho, mas na Zona da Mata, eu acredito que eu não teria ido para Recife, ou se fosse, eu não teria ido morar lá, né? Eu fui para a capital participar lá das batalhas, porque aqui no interior não tinha batalha ainda. Aí, nessas indas e vindas, e eu e outras pessoas fazia para a capital participar lá, porque aqui não tinha, a gente teve uma ideia de fazer uma batalha aqui, focado mais nessa parte de rap de improviso, batalha de MCs, uma coisa raiz mesmo, tá ligado? Aí a gente passou a fazer a batalha aqui, uma coisa muito pequena ainda, embrionária no começo. Acabou que a gente manteve uma constância e a coisa foi crescendo, ficando maior que a gente em pouco tempo. O pessoal foi conhecendo. Isso aconteceu em 2014, que a gente decidiu fazer a batalha aqui em Paudalho, 2014. A gente começou esse movimento aqui de uma forma bem underground, que é um formato que já vem de várias outras batalhas, não só aqui do Brasil, mas no mundo inteiro tem esse formato que o Duelo do Beira-Rio tem. Algumas batalhas, nem todas. Que é na rua ali, na praça, uma roda, todo mundo se reúne, os MCs ficam ali no meio, mesmo sem estrutura de som, sem microfone, é tudo ali no gogó, a capela, ou com um beatbox, ou um caixinha de som, tocando uns beats enquanto os MCs batalham. E a gente quis trazer esse formato pela questão da facilidade, como é um encontro que não exige estrutura para fazer. A gente viu a possibilidade de estar fazendo aquela coisa acontecer todos os meses, porque se fosse um evento que fosse necessário uma estrutura para fazer, aí ia precisar correr atrás de um ofício, de um apoio, e da forma que a gente estava fazendo ali, a gente não precisava de apoio de nada, era só postar na rede social ali, que a rede social, né, é muito importante nessa causa, que o pessoal tava tudo ali, aí através da internet, do boca a boca, a gente conseguia fazer o marketing da batalha, e no dia reunia todo mundo, e assim a gente foi fazendo durante meses, e foi passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, acontecendo todos os meses. Com o passar do tempo, o pessoal foi conhecendo Paudalho no meio do hip hop em Pernambuco. Antes era muito conhecido por ser um dos maiores polos de hip hop. Com o Dário Hip Hop era meio que o maior evento que eu já tinha visto aqui no Nordeste. Vinha gente de todo lugar e tal, participar, era coisa gigantesca.
Só que passou esse tempo sem acontecer e tal, chegou o duelo, várias pessoas visitando. Depois disso, passou a acontecer uma série de batalhas, eventos de hip hop, como Batalha da Estação, 2017. Também teve Batalha do Alto, que acontecia no Alto Dois Irmãos, em paralelo ali com o duelo, na mesma época. 2019, 2018, mais ou menos. Tinha o Duelo Central em Carpina, que já foi uma extensão dessa batalha que já estava acontecendo aqui em Paudalho, o Duelo do Beira-Rio. Aconteceu também batalha em Nazaré da Mata. A gente foi tentando levar a batalha para vários lugares. Aqui começou com do rap, que ele já tinha viajado para outros estados, já conhecia um pouco melhor de como estava sendo fomentado, né, o hip hop. Ele chamava os amigos, professor, que já era do break também, e os meninos que gostavam do hip hop, para escutar músicas e lançar freestyle na Praça da 13. E assim foi juntando mais pessoas, e quando viu que tinha uma quantidade de homens assim, né, rimando, surgiu a primeira Batalha da 13. Eu faço parte da cena do hip hop desde 2013, 2014. Iniciei lá no break, era Big Girl. Conheci o break através dos meninos de professor, que na época não era MC professor ainda, era Assembly. Quando eu comecei no break era só eu de menina, pelo menos aqui em Goiânia. Tinha as mulheres dos outros b-boys e tudo mais, que às vezes ia lá, tentava dançar e tal, mas mesmo assim desistia. E em 2016 eu começo a participar e assistir às batalhas de rima aqui na cidade, que era a Rima na 13. E assim eu fui me envolvendo com a cultura do hip hop, conhecendo mais sobre os movimentos, né? Não só sobre a batalha, mas também como os outros elementos. Estava me reconhecendo enquanto uma mulher negra, então o agrupamento, né, de pessoas como eu, né, de pessoas negras ali se divertindo e mandando ideologia, porque por mais que as pessoas tentam dizer que é só besteira, que não é nada com nada, que o pessoal só fala coisas de baixo escalão, assim, não, quando você vai assistir mesmo, é realmente ideologia, é história, é filosofia que ali, que a galera tá mandando, e é um debate, né, um debate na hora ali, de você com o outro MC, que vai construindo a ideia naquele momento. Então, é um raciocínio muito rápido, e eu ficava fascinada com essa ideia, né, da galera ali, com pessoas pretas produzindo esse tipo de conteúdo. E com isso, eu fui explorando cada vez mais o upcycling, que é a zona de trabalho que eu faço agora, que eu sou artesã na área da moda, que eu trabalho com peças já utilizadas, reformando e trazendo coisas novas, né? Que é o upcycling, é exatamente isso. E tento botar isso dentro da batalha, trazendo a moda para comunicar. Se você vem com um drip mais legal, a galera do externo já vai ver que aquilo ali já vai ter uma visibilidade maior, sabe? Vai ter um reconhecimento melhor para aquela ação. Daí eu conheci a cena da Batalha de Rima em 2017, que era a Batalha da Rima na 13. Aí, quando eu comecei, os meninos não levavam tão a sério mulher batalhando aqui, porque achava que não era capaz, né? Até que eu ganhei uma batalha, mas não ganhei, porque assim, você só ganha quando você taca a folhinha e tudo mais, mas mesmo assim eu ganhei pro MC, e mesmo assim, pelo voto do público, deu ele. Mas em questão de rima, de construção e tudo mais, todo mundo tinha dito que eu tinha ganho, mas deram para ele porque era o MC mais velho, o MC que ganhava mais título na cidade, o MC que viajava para representar Goiânia e tudo mais, e eu era a Eva, né? Isso era em 2018 por aí. Aí nisso segui até a pandemia, veio a pandemia, eu dei uma pausa, aí eu decidi não rimar mais e decidi voltar a batalhar em 2022. Em 2022 eu decidi voltar a batalhar justamente pela representatividade, não é nem porque é um negócio que eu gosto, porque eu gosto do hip hop, eu gosto da cena e tudo mais, mas minha pegada é poesia. Meu negócio é fazer poesia, eu sou poetisa, mas pela representatividade eu decidi voltar a batalhar. Eva já tinha já estava querendo trazer o slam
para a cidade, sendo que a gente não tinha muita oportunidade, não achava que a galera iria engajar, mas foi exatamente o contrário. Como queriam um espaço para incluir as mulheres, para trazer mais mulheres para o hip hop, e foi assim que realmente a gente atraiu muito mais mulheres para a cena, trazendo o que elas queriam, né, se expressar, através da poesia. Foi através da poesia que várias mulheres conseguiram entrar na cena e deixou de ser só eu e Eva. Eu acho que foi eu e Eva por uns 5 anos, assim. Uma galera, um monte de homens, mais de 20 homens, e eu e Eva lá. Já chegava comentários nas nossas mães, tipo, qual que é que tua filha tá fazendo ali com um bocado de macho? A gente ainda fez uma edição de Manos, Monas e Minas na Batalha da 13. Foi a primeira edição que teve a diversidade em geral, né, de tanto homens quanto travas, quanto pessoas LGBTs e tudo, contemplando todo tipo de ser humano aqui na cidade. Isso foi muito massa. Hoje em dia já existe uma batalha 100% feminina, organização feminina, tanto aqui em Goiânia quanto em Recife. E no final do ano passado, eu decidi criar uma batalha com a organização também 100% feminina. E aqui em Goiânia tem uma praça que é muito conhecida, que é a Praça Laura Nogueira, só que ela é conhecida popularmente como Praça do Cabaço. E daí veio Batalha do Cabaço. E ficou. A organização é eu e mais 3 mulheres, que é eu, Joane, Virginia e Giovana. Foi homenageada na Câmara dos Vereadores lá do Recife, justamente por ser poetisa e MC de batalha. Foi homenageada pelo convite do rap da Batalha da Escadaria. Ele me convidou, eu aceitei o convite e a gente foi. E a partir daí foi que a galera começou a me valorizar de fato, né? A não sofrer tanto mais na cena, etc e tal, porque, eu sou homenageada, tem uma homenagem na Câmara dos Vereadores, não sei o quê. Aí essa menina é massa, só que, para além disso, né? Eu sou uma pessoa que está na cena faz muito tempo e lutando cada dia mais para que mais mulheres participem, porque é um movimento que é para todo mundo. O hip hop, para mim, hoje, eu acho que é além de uma cultura, é um estilo de vida, né? Tipo, que realmente virou uma chave na minha vida, assim, em relação a várias coisas, tipo, principalmente a ser uma pessoa melhor, entendeu? E de não enxergar o próximo como algo que não faz parte de mim também, porque, assim, a cultura é a cultura do coletivo, né? Então, as pessoas, elas se comunicam, compartilham entre si os seus ideais, as suas ideias. E eu acho que isso é a parte mais importante da cultura, sabe? Tipo, é o compartilhar, você poder compartilhar a experiência, você poder viver a cultura de fato. Então, o hip hop para mim é uma força, é uma maneira de se expressar, é uma maneira de ser pertencente a algo. Porque quando o hip hop foi criado, o intuito era ser solidário mesmo, era para a galera que vivia à margem da sociedade. E eu estou sentindo que isso está perdendo o real sentido, do que é o real sentido do hip hop. Tanto isso no geral, eu não falo de uma base específica, mas eu vendo e frequentando cada vez mais as batalhas de rima, eu vejo que a galera, que alguns MCs perdeu realmente o foco do que é, do porquê eles iniciaram. Que massa, a gente precisa de dinheiro, mas não é só isso. A gente precisa resgatar as pessoas, viver o que é o real hip hop. Porque era no resgate dessa galera, resgate das pessoas que vivem a mais da sociedade. Porque a gente já viu muita gente do crime, daqui do crime, sair do crime para frequentar a roda, para frequentar as batalhas de rima, para frequentar o real hip hop. Uma pessoa que me inspirou muito daqui da cidade foi do rap, que foi a pessoa que criou a Batalha da 13. Porque sem ele, eu não estaria aqui com vocês, nem nada. Assim, não tinha conhecimento da batalha de rima, então provavelmente nem estaria no hip hop. Se não fosse do Blake, eu hoje não tinha história para contar hoje. Se fosse do Blake, eu não sabia nada. Foi do Blake que me ensinou a base pra gente, e dali a gente evoluiu, saiu treinando e evoluindo, e a gente não parava de treinar. O hip hop, ele salvou minha vida, tá ligado? Porque quando eu estava na fase da adolescência, eu estava indo para um caminho meio errado e tal. E ainda bem, graças a Deus, eu conheci Daniel, B-Boy Daniel aí, B-Boy Matheus, meu mano Songley também. E eles me puxaram pro bem, mano, pra isso, pra
o meu lazer poderia ser outro. E hoje o meu lazer é dançar break, por causa do hip hop, por causa do irmão do hip hop. Me manteve fora de muita coisa errada, me salvou, tá ligado? Me trouxe um aprendizado muito bom, me trouxe amigos de verdade, que b-boy sabe qual é a correria, a agonia de correr para campeonato, só com trocado da passagem no bolso, de sentar todo mundo na calçada e lanchar o pãozinho com mortadela e ficar feliz quando volta com o troféu para casa. Acho que o hip hop é isso, é união, é força. A gente escuta muito que é resistência, mas a gente esquece de dizer necessário, sabe? Hip hop é necessário. Hip hop na época da minha adolescência foi necessário para refúgio, né? Tipo, para eu sair de coisas que me machucavam muito. Eu poderia ter buscado outros meios de me refugiar. A droga, por exemplo. Porque tá ali, é fácil, é acessível, né? E o hip hop foi encontrado. Digamos que foi presenteado, né? A gente recebeu esse presente, eu recebi esse presente, foi um convite. E conheci e virou pra mim um refúgio mesmo. Até os 17 anos eu bebia, mano. E bebia cana, meu filho, era álcool. Minha diversão e a diversão do espirrar que eu conhecia era beber, pô. Não tinha nada. A cidade não oferecia nada. Era se juntar no fim de semana aqui nessa Praça do Centro, um comprava um galão de carreteiro, outro comprava um litro de cana mesmo e tomei álcool, meu filho. Aí em 2007 eu comecei a dançar, só que aquilo ali pra mim já não satisfazia, tá vendo? A minha parada era treinar, mano. E era treinando direto, treinando. Aquilo ali pra mim foi o essencial, tá ligado? Tipo, e pra galera que tava junto comigo também, porque tipo, a gente deixou de ser aquela galera que tava se juntando ali pra tomar uma, pra ser a galera que se juntava pra fazer um movimento saudável dentro da cidade. É um movimento de transformação mesmo, porque o jovem da periferia discriminado, ele saía de uma realidade cruel, não é? De discriminação, e ele passava a ter uma representatividade, ele passava a ser um artista. Então a gente passava a ter um novo olhar para aquela pessoa. E eu acho que o grande exemplo que a gente tem hoje é Vandu, né? Que é um artista respeitadíssimo, tanto em suas produções provenientes do hip hop, mas também na sua arte milenar do entalhe. É uma grande referência, e quando a gente vai ver diversos festivais que são realizados de cinema e de artes como um todo, que tem o Vandu como referência para fazer a produção dos troféus. Foi uma revolução que depois que veio o hip hop, foi uma revolução. Mudou muita cabeça de muita gente. Tinha os preconceitos? Tinha. Isso aí nunca vai deixar de existir. Mas mudou bastante, melhorou bastante a mente de muita gente. Muita gente criou uma personalidade através da cultura hip hop, né? Postura, decência, caráter, e tudo isso a gente adquiriu lá, na cultura. Quem que tinha que mudar a cena? A gente fazia parte da cultura hip hop. Eu aprendi mais aqui em Paudalho, tá ligado? Com o Dálio hip hop, do que a minha vida que eu tive em Recife, entendendo? Assim, em parte assim de coleguismo, de como eles são assim, se dedicados um ao outro. Tem uns que mesmo não se falam, mas quando é na hora de se ajudarem, eles se ajudam. Entendendo? O bonito do Dálio foi isso que eu aprendi no Dálio. Era de fato um grupo muito organizado, que conquistou sua representatividade e o respeito das gestões e da população como um todo. E a gente percebia que ao longo, nos terceiros, quartos Dálio Hip Hop, a gente já tinha uma participação efetiva dos movimentos do Recife aqui. Então era uma forma de reverenciar esse movimento. A metrópole vinha até o interior para reverenciar esse movimento de hip hop aqui em Paudalho. Mas também vejo necessário a volta da realização dos eventos, né, dos grandes eventos como o Dálio Hip Hop, que trazia todas as atenções assim, do Estado para aqui, para a nossa cidade, nesse movimento. Aqui na Zona da Mata ainda está acontecendo a cultura hip hop. Aqui em Paudalho eu sei que está acontecendo um duelo do Beira Rio, que é feito por Gilson, o Binho, né, que treinava com a gente, e outros, né?
tá fazendo esse duelo do Beira-Rio aqui em Paudalho. Aqui em Paudalho mesmo, eu dou aula de breaking e alguns meninos ainda treinam aqui na quadra, de vez em quando estão treinando breaking. Em Nazaré da Mata, em Tracunhaém, a gente descobriu que tem uma galera que não parou, ainda treina, né? Treina até hoje, treina breaking. Em Goiânia, a gente descobriu que tem um grupo de meninas, né, que canta, é MC, faz batalha de MC. E ela falou que participa de outros eventos, né, lá em Vicência, né, tem batalha lá de MC, participa em outras cidades, como Timbaúba, tem batalha de MC. E eu acho mesmo que o que está faltando é isso, é um evento, né, um Dálio Hip Hop retomando aí, um encontro de b-boy da Zona da Mata e várias oficinas e assim, projetos para fomentar a cultura hip hop aqui na Zona da Mata, que até hoje é forte e continua. Pessoal, eu mesmo fico muito feliz, tá ligado? Eu, como um dos pioneiros aqui da Zona da Mata, tá, eu fico muito feliz por estar acontecendo ainda, né, o break, hoje 2024. A gente passou um tempo parado da porra, faz 12 anos ou mais que a gente não faz evento assim em Paudalho, como o Dálio Hip Hop. Faz alguns eventos assim, pequenos, né? Um evento maior que a gente fez foi em 2022, que foi o Ginga B-Boys e B-Girls. Uma etapa aconteceu em Paudalho. Mas sempre a gente nunca mais que fez assim, nada de grande. Aí assim, eu mesmo particularmente eu fico muito feliz em estar, ainda tem uns caras ainda, principalmente aqui em Nazaré, velho, que eu nem cheguei aqui com a MC HDSP, com o meu grupo, eu nem cheguei aqui e tem uns caras aqui ainda treinando ainda até hoje e tal. Aí assim, alguma coisa daqui vai sair, tá ligado, no documentário, né, como eu falei, atual. E fica livre aí se alguém quiser falar alguma coisa assim de evento que da agora pra frente, se quiser, pra fazer, tá ligado? Eu mesmo tenho uma ideia de tentar fazer algum evento em 2025 ou 2026, não sei, juntar com a galera daqui, ou quem sabe o Dálio, lá em Paudalho, e sei lá, velho, tá junto com a galera nova, porque isso aí sempre acontece, tá ligado, em todos os movimentos, no rock, no hip hop, no maracatu, sei lá, sempre acontece essa pausa mesmo, tá ligado? Eu ainda demorei muito, passei 30 e poucos anos sem parar, né? Sempre tem uma parada, porque por isso, por aquilo, sempre alguém para, e assim, como teve a pandemia, aí acabou a pandemia, velho, todo mundo tá querendo voltar a fazer alguma coisa de cultura e cada um querendo fazer o que mais gosta. No nosso caso é o hip hop. Aí assim, fica livre aí pra vocês falar alguma coisa que vocês que querem, quem sabe e tal, né? Então, da mesma coisa que parou pra falar, essa pauta de evento, tá ligado? Eu tava querendo fazer já ano que vem, fazer um evento aqui. Nesse mesmo ponto aqui, tá ligado? A gente tá com a galera daqui, a gente tá com a galera de Tracunhaém, a gente tá com vocês também, que é da Zona da Mata, pra gente fazer um evento show, tá ligado? Equipamento não falta, mano. Tem cerado, tem som, tá ligado? Já tem troféu ligeiro. O que eu quero mesmo é mais patrocínio, tá ligado? E é fazer o corre, aqui até G-Black pode fazer um corre do busão, pra chamar a galera de Recife também, e outra galera que quiser vir, tá ligado? Eu também posso ficar convidado com o G-Black, porque caso ele vinha, a rapaziada dele lá, interesse como é que se ele consegue algum lá, então em São Lourenço, vai cada um. Fica massa, porque esse horário
acabar o evento, vamos dizer, de 8 horas, 8h30, todo mundo tá cobertado com um ônibus. Aí já fica até mais fácil. Eu e ele se combinando, vamos também aqui, aí a gente faz essas correrias do busão, porque muita gente quer ir embora devido ao horário, porque ônibus é difícil estar aqui para deslocar para a cidade, né? Para vir tem, mas no horário para coisar, aí já fica já e volta nessas paradas. Não adianta, não muito bom gastar para vir para cá, entendeu? E a volta aí já é garantido também uma coisa que eu também queria fazer, tipo uma premiação boa. Tá ligado? Que pelo menos seja 1000 conto, porque como eu vou para muito evento para fora, tô fora aqui, tem evento que é só 1000 conto, mano. Vem galera de fora, Bahia, estado, qualquer estado, vem São Paulo, RJ, só por causa de 1000 conto e é presença, mano, do evento, tá ligado? E é isso que eu queria fazer, um evento massa pra nós, que é daqui, tá ligado? Vai representar o evento aqui e é isso, mano. Jurado, é fácil de arrumar, tá ligado? É só essa ajuda mesmo, mano, já era, tá ligado? Isso de ônibus, dessas coisas assim aqui na Zona da Mata, tá provado que acontece. Acontece que o Black não arrumou portfólio? Velho, lá a gente fazia junto com a prefeitura, ia lá, conversava e conseguiu o ônibus, né? Na prefeitura de Tracunhaém. Aí na prefeitura de Vicência. Vicência mesmo, foi do São de Vicência que levou o rapaz. Carlinho ficava em São Lourenço, o ônibus ia lá, e chegava lá, via o pessoal do Recife, na Praça do Canhão, né? Exatamente. Aí Carlinho vai, tá, Carlinho já trazia os caras, velho. Daí eu disse, pra levar a mesma coisa. No horário vocês têm que estar o máximo aqui, velho, de 11 horas. Porque o ônibus saiu do busão de 12 horas e vocês não vão. Aí geralmente a gente tinha que botar o quê? 2 horas antecipadas para a se ligar, né? Porque se botar o horário de meu dia, 1 hora, a turma quer vir 3 horas. Aí é que a gente também poderia até fazer o que, velho? Como a gente tem conhecimento com aquela escola lá. Lá tem uma corda, lá a corda é top. A gente poderia arrumar uma figurinha, fazer o nome do evento, vamos supor, Zona da Mata, tá o nome do evento, pronto. Zona da Mata tem que fazer uma figurinha massa. Aquele negócio ali, fazer um cartaz bem enorme, tá ligado? Com o evento. Poxa, fica top, mano. Ia ficar muito top o evento, velho. Isso aí, a gente trabalhar nessa situação. Isso é fácil, mano. Isso é fácil, tá ligado? Tudo tá na mão da gente, mano. Alguns meses antes. Fazer um grupo, como eu tava falando, fazer um grupo no Instagram, tirar foto de nós aqui agora. E até pra fazer agora tá mais fácil, né? Pode fazer o grupo no Instagram. Quem fica responsável por fazer o grupo no Instagram? Eu faço. Todo mundo que tá aqui, tá ligado? Vocês aqui já coloca o nome. Zona da Mata, alguma coisa Zona da Mata. Fazer doação pra cada um, mano. Doação pra cada um, todo mundo faz. Cada um vai fazer negócio massa aqui no grupo. Entendeu? O que tá faltando, o que não tá faltando, aí fica bem legal. Porque todo mundo vai trabalhar junto. Aí a turma, não, o que tá faltando isso, não tá faltando isso aqui. Cada um vai se responsabilizar das situações que tá passando. E é bom, porque cada um fica, né? Ninguém fica preso, nem um só. Todo mundo fica leve. E a galera de fora, mano, vai ver a gente, porra, a galera ali, ó. Tá subindo, do nada apareceu. Olha aí, ó, a galera que tá hoje. Isso aí, essa galera batendo ali fora pro evento. Era como a gente, somente Paudalho ia fazer um barulho. A galera de Paudalho é muito organizada, viu? Porque da onda. E tem muito de pai ainda em Paudalho que dança. Chegou aí no Dali ainda? Oi? Chegou assim no Dali? Não, chegou eu acho que não. Chegou não. Eita, pô, faz pouco tempo, galera. Eu acho que esse bicho aí tem... Eu vim chegar na cena mesmo, foi em 2017. Foi. O Dali, pegou 2010 nessa data. 2012. Exatamente. Aí tava lá. Foi aí que eu comecei isso aí? Tá aí, lá na bolsa. Essa situação é essa aí, velho. E a gente pode fazer o quê? É trabalhar todo mundo junto e fazer um evento bom. Um evento top. Mas isso aí a gente tem que trabalhar 6 meses antes. Pra ficar essa situação bem trabalhada, né, velho? Sempre tem que estar antecipadamente, né? Meses antes, pra não dar nada errado, as coisas tá. E aconselhar com os trabalhos, pô. Tu, alguém, todo mundo da maioria trabalha, tá vendo? Aconselhar o que não tá trabalhando, velho, que vai correr mais, sempre tem isso aí. E passando informação, aquele que vem do trabalho, mas aquele que não tá trabalhando vai passando informação. Tem mais tempo, né? Correr atrás. Eu queria fazer aqui, entendeu? Queria fazer aqui, mas como aqui o cerado aqui é massa, tá ligado? Mas como o cerado aqui é quente, tá ligado como é, né? Quente, aqui é quente. Eu queria fazer lá naquela quadra lá que a gente deu aula lá na escola. A não ser que aqui consiga todo da prefeitura, depende do apoio. Também, né? Se a gente conseguir o apoio de manhã. É o todo. Aí não pegava. Você pega o todo daquele, nada mais nada menos de 5 metros. Você pega olha essa circulação que você vê aqui, entendeu? E os todos pequenos vai servir para aquilo. O pessoal vai fazer a inscrição e o DJ. Aí fica tranquilo. Aí o todo. O DJ tem. Pronto, você. Sem guerra nenhuma. Aí a partir das 10. É somente as caras de bolsa. Vou fazer aqui um todo ruim. Acabou,
entendeu? Você vai ficar. solicita. Mas como tem busão pra ir de volta, a gente começa às 5 horas, porque a gente sabe, né? Porque isso é o início de um Não toda chegar no horário certo. Mas mesmo assim a gente fica o máximo para começar o máximo de 3 horas da tarde. Começando 3 horas da tarde, terminando de 7 horas, vai tranquilo para turma ir embora para casa. Porque se realmente for de 5, quando começar a eliminação, aí quando começar ganhando 9, 10 horas que acaba, aí fica muito tarde. Como eu disse, a premiação boa, mano. G-Beck tem como fazer patrocínio também. Segundo, terceiro lugar. É isso que eu tô dizendo, ó. Já tá tudo na mão da gente, mano. Só falta chegar e. Troféu, eu faço troféu. Tem aí quem trabalha. Pois é, mano. Pois é, né? E outras ideias já chega na mão do cara ligado, né? E eu falando de troféu, tá rindo? Já tá já em pauta esquecida. Foi mal, foi mal. Trabalha com madeira, essas coisas. Oxe, é pô. Eu não tenho outra coisa em casa, eu tenho como lá um peito de Eu vou nessa, vou de seu evento, velho. Vou do seu evento aqui, pô, todo mundo nas coxas. Vou fazer os troféus grátis, meu irmão. O evento tem dinheiro, tem patrocínio, então, pô, vou fazer pago. A história. É, tem mesmo, cada dia. Hoje vai coligar a gente, velho. Vai coligar a gente, pode ter certeza. É isso aí. Em janeiro agora, a gente se atualiza com a gestão nova aí, que ela tá querendo dar uma força. Isso. Entendeu? Ele tá de frente aí Eu tô com o contato dela, Isso, só mas mostra ela pegar a gestão pra ver tudo direitinho. É isso, mano. Pô, a mulher tá tomando conta lá em Caldeira também vai ser. Carpina também, né? E outras, e tudo com a cabeça pra Deixa ela. Dá licença aí, eu sei que as mulheres, tudo de parabéns, né? Isso aí, né? Tá faltando aqui Miguel, né? Esqueceu? Já tem. É a nova geração, né? Isso que é o que Tem Fael também. tem que abraçar. Brincadeirinha assim. Mas é isso, mano. Vamos fazer janeiro, a gente conversa sobre isso. E essa, A gente marcou um mês pra nós fazer, só marcou um mês pra nós fazer. essas questões data. a gente pode enrolar depois do carnaval, tá ligado? Porque tá no meio melhor. do carnaval. Aí enquanto isso a gente vai trabalhando. Articulando o Instagram, tá? Aí, e vai chegando, vai conhecendo a gestão. Isso em todo lugar, né? Vai conhecendo, vai chegando. Passou o carnaval, Aí a gente fica o quê? A gente faz essas solicitações, inclusive vai ficar como cobertado, entendeu? Aí fica um negócio bem até trabalhar nisso aí, a gente vai fazer. Já deu certo. Pra turma ficar. Já deu certo. Então aí como é que é? Vamos fazer os códigos, beleza? Cada um faz o código de alguma coisa. Se tiver alguma coisa faltando, a gente chega lá, nós vamos fazer isso também. Outra coisa também é reuniões. Antes dos eventos, tem que fazer reuniões para ver como é que tá a situação. Para quem vai ser jurado, para quem vai organizar o evento. Pode chegar assim um dia de domingo. Quem vai trazer o som, quem vai trazer isso aqui. Treina, depois do treino, vai a mesma questão de chegar assim. Mas a gente fazer lá em Paudade direto. Depois lembrando, né, velho? Olha, vem fazer evento, corre também. Corre. Aí é bom, velho. É saber que vai vir, saber que vai votar com o peso das contas. Certeza, velho. Mas também é satisfatório demais, mano. E aí, Chiclete? Imagina, um monte de galera que eu ligar aqui. Faz muito tempo. Chiclete eu colei com ele, a gente fez 2 eventos lá no ginásio em Vicente. Lá em Vicente. Longe, velho, foi do caramba, até gente de fora do país inteiro. E quem colava direto nos eventos da gente, o Dálio... Poxa, já botei lá no YouTube hoje, Saif Zona da Mata. Tá lá no Instagram, já botei. Já é, pô. E Zona da Mata é um nome forte, né? Já, pô. Só tem nós, mano. Zona da Mata é mais difícil das coisas. O peso da cultura aqui da Zona da Mata. É muita coisa aqui a favor da gente. Então, se você vai conversar com a gente, o negócio sai de É como eu disse também, é porque aqui é que cada um tem sua correria, né, mano? Cada um tem seu corre, tem sua aquela doideira. Mas tipo, se a gente fosse um grupo realmente unido, que todo mundo treinasse junto, tá ligado? Isso e aquilo, pode ser que a gente já tenha trabalho, ó. Editais e o caramba 4, a gente já tava com trabalho, mano. Mas é isso, cada um tem seu corre, mano. O bronco é isso, cada um tem seu corre. Exatamente. E tudo que a gente vê assim, isso aí tá, pô, vai acontecer. É a cabeça de fazer mesmo. É um pé de cada vez. Exatamente. É um pé de cada vez. Vamos trabalhar em cima disso aí, entendeu? Eu mesmo assim, por mim, assim, vocês podem contar comigo, podem contar com ele aqui, ó. Chiclete, ele tá mandando ônibus, mas pode falar com ele.